Definição de obediência. É o título da mensagem dessa noite. Antes de prosseguir com a mensagem, eu percebo que de alguns meses para cá, muitos têm perguntado nas redes sociais o porquê da máscara. Então, já chegando no final, eu digo, eu estou passando por um tratamento. Mas é apenas mais um testemunho a ser contado. Então, pode ter certeza que em breve teremos um milagre consumado. Porque a vida do cristão sem provas não define o cristão. Porque as provas definem o milagre e a glória de Deus. Amém? Porque é tudo sobre Ele, nunca sobre mim. Amém? Enfim, definição de obediência. É o título da mensagem dessa noite. Gente, para falar de obediência, não existe pessoa melhor para definir essa palavra tão forte, tão necessária e que acarreta sobre as nossas vidas muitos milagres. Sabe por quê? Porque as nossas vidas têm que ser uma vida de milagres. Amém? Vamos lá? Definição de obediência. Nada melhor do que falar deste homem, Noé. Noé, ele obedeceu sem questionar. Mas ele viveu por essa obediência o escárnio. Ele viveu por essa obediência o deboche, os risos. Ele viveu por essa obediência, simplesmente assistiu todos rirem dele. Amém? Vamos abrir em Gênesis 6, 22. Assim diz a palavra do Senhor. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenara. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Ele não fez nada diferente. Quantas das vezes Deus está falando uma coisa conosco e nós simplesmente esquivamos os nossos ouvidos e fazemos não como Ele quer, fazemos como nós queremos. Infelizmente, quando nós fazemos as coisas como nós queremos, é fracasso, é derrota no final. E Noé nos ensina que tem que ser feito exatamente como Deus ordena. Tem que ser feito da forma que Deus ordenou. Diria que a obediência, o legado de Noé, nos traz um grande ensinamento. Talvez eu não consiga colocar vocês na trajetória de Noé, sabe? Na vergonha, no escárnio que ele sobreviveu, que ele viveu. Talvez eu não consiga passar para vocês exatamente, mas pelo menos eu vou tentar fazer vocês ter um pingo de definição da obediência de Noé. Noé construiu, mesmo que ninguém entenda, ainda que ninguém entenda, eu só vou te falar uma coisa, apenas obedeça. Ainda que todos vejam como, olha que palhaçada, olha que ridículo, apenas obedeça. Ainda que ninguém compreenda, ainda que ninguém entenda a princípio, obedeça. Eu acredito que ainda que as pessoas tentem que não aconteça, continue na obediência. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto a chuva. Ele simplesmente recebeu uma ordem de Deus. Faça uma arca. E o que Deus fez? Ele simplesmente deu todo
cronograma, ou seja, um mapa daquela obra, ou seja, daquela arca. Porque Deus, ele é o arquiteto, né? Engenheiro. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto a chuva, enquanto todos simplesmente zombavam, riam. Pense, todos ali vendo ele fazer uma arca e todos rindo. Onde está a chuva que você está esperando, meu filho? Aonde está o que você tenta nos passar? Quando vai acontecer assim? É quando um cristão, quando um líder passa para você. Jesus está voltando. Nunca volta, pastora. Quantos anos eu tenho escutado isso, pastora? Nunca volta. Vai voltar. A volta de Jesus, infelizmente, vai pegar muitos desprevenidos. Porque estamos vendo isso acontecer. Que o sinal da volta dele seria que o amor de muitos esfriaria. Cadê o amor? Todos estão vivendo egoístamente por seu próprio bel prazer. Deixaram de servir, deixaram de ajudar. A balela do fechamento de ciclo, afastai-vos, está pegando muitos cristãos. Ei, a Bíblia fala, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Deus não prega desunião. Deus não prega afastamento. Ele prega o amor. Então, por fim, enquanto Noé construía a arca, todos passavam perto dele e debochavam. Todos passavam na frente e ria. Debochavam. Já está derrotado. Para que aquilo ali é um espetáculo, para todo mundo rir. O que Noé está fazendo é simplesmente um circo, não é verdade? Eu estou apenas colocando vocês na história. No exato momento, ele simplesmente obedecia e ouvia a voz de Deus, a instrução de Deus, mesmo sem sinais, mesmo sem aplausos, mesmo sem plateias, mesmo sem ajudante, mesmo sem ninguém, ele simplesmente obedecia. Madeira por madeira, ele continuava a conclusão do projeto. O projeto que foi passado para ele, o projeto do grande arquiteto, não é verdade? Enfim, Deus ele simplesmente passou para ele como o engenheiro dos engenheiros. Você simplesmente faz essa arca. Gente, como foi Deus? Ele fez a arca. Agora imagina comigo. Vamos lá, vamos ir à luz da palavra. Gente, ele colocou ali dentro da arca um casal de cada animal. Você via na história como um animal matou o outro dentro da arca? Eles ali dentro tiveram que viver em obediência, em união. Então ali, gente, a arca estava simplesmente toda organizada no amor, na união, até entre os animais, que um é predador, ou seja, um se alimenta do outro. Não houve caso desse tipo. Todos ali foram colocados juntos. Não se vê na história que um matou o outro dentro da arca. Mas por fim, e foi por causa dessa sua obediência que a sua casa foi salva. E a sua desobediência
está levando a ruína da sua casa. Onde estão os salvos da sua casa? Então, por causa da obediência de Noé, a sua família foi toda salva. E o que aconteceu? Um casal de cada animal também foi salvo. E aconteceu. Aconteceu sim o dilúvio. E todos que riram, todos que debochavam dele, infelizmente, o que aconteceu com eles? Nem precisa de eu falar, né? Talvez Deus te deu uma direção que ninguém entende. Talvez Deus passou para você uma ordem. Faça dessa forma. Quem te disse que Deus precisa fazer os outros compreenderem, entenderem aquilo que é simplesmente entre você e Ele? Ainda que ninguém compreenda, obedeça. Continue firme. Siga firme no cumprimento do projeto que Ele te passou. Talvez Deus te deu uma direção que ninguém entenda. Simplesmente obedeça e continue firme. Não importa que os outros não entendam. Você não precisa ser compreendido. Quem te disse que eu preciso da compreensão? Quem te disse que eu preciso da compreensão de alguém, do aval de alguém? Eu preciso simplesmente seguir o projeto que Deus me passou. Ainda que todos escarnecem, ainda que todos riem daquilo que eu estou fazendo, é entre eu e Deus. É Deus e eu. Não estou precisando nem pedindo a compreensão de ninguém. Deixa que as coisas de Deus se discernem. E o que aconteceu? A alta justificativa da situação veio realmente a ser esclarecida através do dilúvio. Todos ali morrendo, afogados. E Noé, sua família, e um casal de cada animal dentro daquela arca. Então a terra simplesmente foi sendo invadida de água. E a arca só ia subindo, 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 subindo. Quando a água foi secando, ou seja, aquela arca simplesmente em terra seca ficou e todos dali desceram salvos. A obediência de Noé levou à salvação de sua família e à salvação de um casal de cada animal. E dessa família de Noé veio o povoamento da terra. E dos casal de cada animal veio a existência de todos os animais da terra. Assim é Deus. Deus perfeito naquilo que Ele designa. E cabe a nós obedecer sem questionar. Não questione aquilo que Deus está falando entre você e Ele. Simplesmente executa o projeto que Ele está colocando em suas mãos. Executa com excelência. Ainda que as pessoas não compreendam, você não precisa da aprovação das pessoas. Você não precisa da compreensão das pessoas. Você simplesmente precisa que seja executado em obediência. Não importa se os outros entendam ou não. Você não precisa da compreensão dos outros. Você não precisa da aprovação dos outros. Apenas o que você precisa fazer é obedecer. A obediência de hoje pode
ser o livramento de amanhã. Então, para Noé, a obediência daquele dia, mesmo diante de tanto escárnio, de tanto deboche, mas mesmo assim ele seguiu em obediência. Ou seja, a obediência de hoje pode ser o livramento do amanhã. E assim aconteceu. A família de Noé foi livre da morte, os animais foram livres da morte, porque Noé obedeceu. A obediência quebra a maldição. Não permita que os seus sejam amaldiçoados, ou seja, pereçam no inferno, pereçam por causa da sua desobediência. Não permita que os seus pereçam por causa da sua desobediência. Deus te chama a obedecer o projeto que Ele colocou diante de você. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Amém?